Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, para aprendermos um pouco e sabermos o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, mas não é da autoria de Allan Kardec. O Espiritismo é dos espíritos superiores, uma equipe, uma pleiade de espíritos elevados, com a permissão de Deus, trouxeram o Espiritismo para nós como a terceira revelação de Deus à humanidade. E hoje aproveitamos a oportunidade para conversarmos um pouco sobre uma passagem do Evangelho em que Jesus falava para a multidão no monte sobre os bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Jesus realçou muito essa questão da brandura, da pacificidade, da paz, da harmonia, que foi ou é a base da sua doutrina. E nós sabemos também, para complementar, que toda a doutrina que Jesus trouxe para nós aqui na Terra, ela se resume em nós não fazermos aos nossos semelhantes o que não gostaríamos que os nossos semelhantes fizessem conosco. Essa é a base. Tanto que ele, ao fazer as pregações, ele relembrava a lei de Moisés, que dizia que ama ao teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. Isso é da lei de Moisés. E Jesus fez um acréscimo, dizendo: não façais aos homens o que não querem que os homens te façam. Eu estou resumindo fazendo esse resumo e na linguagem bem simples e bem popular. Que Jesus disse: aí estão as leis de Moisés, os 10 mandamentos, também que não era a lei de Moisés, o 10 mandamentos era a lei de Deus, e ainda hoje que é um farol para a humanidade. E resumia também aí os ensinamentos de todos os profetas, como ele diz. Aí estão a lei e os profetas. Tudo está encerrado em não fazer ao próximo o que não gostaríamos que o próximo lhe fizesse. Mostrando aí o valor, a superioridade de fazer o bem e evitar o mal. Toda a educação de Jesus, ou toda a doutrina de Jesus, foi fundamentada em cima desse ensinamento. É um código. Não fazer aos outros o que a gente não gostaria que os outros nos fizessem. Está resumido aí. Essa é a moral do cristianismo de Jesus. Esse é o código, tudo se resume só nesse código e em nada mais. E então o que Jesus pregou no monte foram 10 bem-aventuranças, mas nós vamos apenas destacar nessa pequena crônica o mandamento bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Vamos frisar somente essa parte. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. E então o cronista, analisando essa passagem do Evangelho, ele escreveu essa pequena crônica que é muito bom nós tomarmos conhecimento. E diz o cronista: folheando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5,
vamos encontrar Jesus ensinando a multidão. Onde? No monte, no Sermão da Montanha, onde havia uma multidão muito intensa, todo tipo de sofredores lá estavam. Os aflitos de toda a natureza passando pelas provas, pelas expiações, coxos, cegos, mudos, surdos, aleijados, senhoras abandonadas passando pela prova familiar de serem abandonadas pelos companheiros, e muitos filhos, e etc. tal. Jesus falou para eles, para consolá-los. Vamos encontrar Jesus ensinando a multidão: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No mesmo capítulo, nos versículos 21 e 22, prossegue aqui o cronista. Para não deixar nenhuma dúvida no espírito do povo, completou o ensino, Jesus. Sabeis que foi dito aos antigos. Quem foi que disse aos antigos? A lei de Moisés, não é? A lei de Moisés era a base lá, para os judeus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Raca era uma palavra, um termo, que era dos judeus, que tinha o sinônimo de desprezo. Alguém. Era um termo muito chulo e que representava um desprezo às criaturas. Aí Jesus usou esse termo, não é? Raca. Aquele que disser ao seu irmão raca, no sentido de desprezo, de desmoralizar, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser é louco, merecerá também ser condenado ao fogo do inferno. Simbolicamente falando, porque inferno localizado nós sabemos que não existe. Mas Jesus usou o termo para facilitar as suas pregações. Era um termo que ele não criou, que existia na época. Aos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, que Jesus destacar é o comentário, a análise do cronista. Ao bem-aventurar os brandos e pacíficos, quis Jesus destacar a virtude da humildade. Sem essa virtude, irmã da caridade, não teremos acesso ao reino de Deus. Os impulsos violentos são inimigos naturais da brandura, da docilidade e da mansuetude. E essas virtudes Jesus exemplificava no superlativo. E então o cronista continua: a violência tem sido mãe de todos os males da humanidade, dos quais a maioria com consequências graves ao nosso destino. Quem age com violência está semeando o mal, a violência, e ele mesmo vai colher depois as consequências disso mesmo. Toda criatura violenta. O crime é um dos grandes males gerados pela violência. Pacíficas são as pessoas mansas, naturalmente conciliadoras, as evangelizadas, amantes da paz, serão elas os habitantes do planeta Terra, quando a Terra se tornar um mundo feliz, um mundo elevado, um mundo superior. Serão os habitantes aqui da Terra, que seremos nós mesmos, pelas reencarnações sucessivas, até atingirmos a condição de espírito elevado e habitaremos novamente o planeta Terra, que ele já estará elevado. E então diz mais: serão os habitantes da Terra, quando a Terra se tornar um mundo feliz, com o afastamento dos espíritos violentos, afastados para mundos inferiores à Terra.
para poder a Terra progredir, se elevar. Constantemente Jesus e os seus auxiliares, as autoridades do mundo espiritual, estão transferindo daqui da Terra para mundos inferiores à Terra espíritos violentos que estão aqui atrapalhando o progresso inevitável, porque o progresso é inevitável, do nosso planeta, do nosso mundo, como punição e como expiação para esses espíritos. E continua aqui para encerrar a sua crônica. Aos brandos, Jesus prometeu a posse do planeta Terra, dizendo: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ora bem, em nossos comentários, se a base também de Jesus, da doutrina de Jesus, foi a paz, a mansuetude, a brandura, a não violência, como se dizer, como dizem por aí, que Jesus teve momentos de ira? Jesus tinha momentos de ira, quando na verdade Jesus não tinha momento de ira. O que é a ira? Analisando melhor, a ira é a raiva no último grau. Quem tem ira é um espírito inferior. Quem tem ira somos nós, que somos enraivados. Temos ódio, rancor, vingança, nós nos vingamos. Temos esse sentimento que estamos trabalhando para substituí-los por virtudes. Mas Jesus não teve um momento de ira, e então justificam alegando que Jesus, num momento de ira que ele teve, foi quando ele expulsou do templo de Jerusalém os comerciantes, os vendedores de animais. Não houve isso. Não houve isso. Nem tudo aquilo que está no Evangelho Jesus disse, e nem tudo aquilo que está no Evangelho que Jesus fez, ele não fez. O evangelista que faz essa citação, ele quis dizer que Jesus ali, nesse momento, que não foi de ira, não foi de nada, foi apenas para mostrar que não se deve fazer negócio, comércio das coisas santas. Como algumas crenças religiosas fazem. Usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus para vender salvação. Venderem perdão. Ora, ninguém aqui na Terra tem condição espiritual, tem elevação espiritual de vender perdão, de perdoar A, de perdoar B, ou de condenar fulano ou cicrano em nome de Deus, nem em nome de Jesus. Que nem Deus deu essa autoridade, nem Jesus deu essa autoridade a ninguém. Porque ninguém tem condição de salvar ninguém, nem de prometer céu, e muito menos de fazer comércio. Então foi nesse sentido que Jesus usou de energia, uma coisa, e violência, ira, a raiva, o furor, né, no último grau, que é de espírito atrasado, é outra coisa bem diferente. Mas Jesus não usou disso. Sobretudo que existia uma lei dos judeus que permitia que vendessem, fizessem comércio de animais na porta do templo, animais esses que seriam oferecidos pelos compradores, os fiéis da lei de Moisés, para matar aqueles animais, sacrificar aqueles animais para agradar Jeová. Era uma prática daquela época. Ora, se existia essa lei, como era que Jesus ia com violência violar essa lei que era dos judeus? E, além do mais, dar prejuízo aos pequenos negociantes de animais que estavam permitidos por lei para negociar ali na frente. Isso não existe. É contra a doutrina de Jesus. Jesus era um espírito brando, pacífico, dócil, Jesus. Agora, diante do mal, diante da hipocrisia, ele, às vezes, era enérgico, não é? Diante da hipocrisia, diante do mal. Era enérgico, mas não era furioso. Não tinha momento de ira e nem momento de fúria. Que isso pertence a nós que somos espíritos atrasados. Então, meus caros companheiros, nós chegamos ao final do nosso trabalho, dos nossos estudos sobre o Espiritismo, e hoje o tema foi
o Evangelho, o tema do Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos, foi o tema de hoje. Muita paz para todos e aguardemos a nova oportunidade de apresentarmos uma nova edição de Encontro com o Espiritismo, para sabermos o que é a doutrina espírita e o que ela ensina. Muita paz para todos.